Estamos de volta, Gálatas capítulo 5. Esse é o capítulo mais lido, mais ensinado, mais estudado, mais pesquisado, mais meditado desta carta. Ok? Vamos ver o que o apóstolo tem para nos dizer. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Pessoas livres e libertas que voltam ao passado, voltam à servidão, à escravidão, no sentido espiritual, de algum pecado, de alguma vida pregressa que a pessoa já teve, retorna novamente. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E aqui fazendo referência à lei judaica, onde era obrigado que toda criança do sexo masculino fosse circuncidada ao 8º dia. Mas quem se convertesse ao judaísmo, já adulto, deveria praticar esse ato da circuncisão. E, de novo, protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei, porque esta era a marca principal ali entre os homens de ser judeu, cumpridor da lei, judeu ortodoxo. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei. Da graça tendes caído. E aí nós observamos que tudo o que ele fala a respeito de obras da lei tem a ver com esses ritos, com os ritos da lei, as obras sacrificiais. E esse caso aqui da circuncisão, que era uma marca, certo, visível de que você era realmente um judeu. Mas isso não significava que o indivíduo era cumpridor realmente da lei, porque nós sabemos a história do povo judaico qual é. E quantas vezes Deus disciplinou a todos eles por causa de desobediência, por causa de prevaricações, por causa de idolatrias e tudo mais. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Corrias bem, isso aqui, mas essa metáfora, essa figura dos Jogos Olímpicos, do atleta correndo. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentirias, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda circuncisão, porque sou, pois, perseguido. Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. E aqui ele faz esse joguete, esse jogo de linguagem. Eu gostaria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Certo? E não que fosse cortado a pele do vosso pênis. É isso mesmo. Porque a circuncisão
cortava-se a pele do pênis que envolvia ali a cabeça do pênis ou a glândula. E Paulo foi meio hilário aqui, irônico, não sei. Ele faz esse jogo de palavras do cortar. Cortar o prepúcio, que é a pele que envolve o pênis, a cabeça do pênis, a glândula, com cortar a pessoa toda completamente, aquele que está inquietando, está pregando falsas doutrinas. E ele diz, eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, veja bem. Porque vós, irmãos, fosse chamado à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, literalmente, mas servi-vos uns aos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se cumpre numa só palavra, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja bem, presta atenção. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. E aí ele continua, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, os desejos carnais. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Cada um quer ter autoridade, quer ter poder sobre o outro. Uma parte querendo ter poder sobre a outra. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, muita gente não presta muita atenção nas pequenas coisas, porfias, emulações, essas disputas, brigas, queixas um com o outro, iras, até a ira, pelejas, dissensões e heresias, inveja, veja bem, homicídios, bebedice, até bebedice, glutonaria, quem come demais, e coisa semelhante a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E é importante que em meio a tantos glutões, a tantos beberrões, invejosos, aqueles que causam dissensão na igreja, sabe, que brigam com os seus líderes, com iras, com emulações, com disputas, com inimizades, irmãos que não falam com o outro, até mesmo na alta cúpula, até mesmo lá no púlpito, uns que não falam com outros, mas ninguém fala dessas coisas, só foca na prostituição, né, e na idolatria. São os dois pontos que focam, e o resto que todo mundo pratica, o que a maioria pratica, que uma boa parte pratica, realmente não fala e não menciona. Glutonaria. Veja quando você faz uma festa que tem comes e bebe. Observe como algumas pessoas passam do limite, são glutões e ainda levam para suas casas. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo. Gozo é a extrema alegria, felicidade, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei alguma, não há lei, nem mesmo a lei judaica da Torá, que tanto ele fala aqui, faz menção. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Porque todas estas coisas mencionadas antes são concupiscências e paixões. Bebedice, glutonaria, peleja, dissensões, iras, emulações, invejas, homicídios,
até inveja. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Palavras do apóstolo Paulo, que todo seguidor de Cristo tenta cumprir. E aqui termina o capítulo 5 da carta aos Gálatas. Tchau, tchau.